Olá, eu sou Janene Polidori, especialista em neuroeducação e especialista também na elaboração de material didático neuropsicopedagógico. E no vídeo de hoje nós vamos finalizar a websérie dos hábitos que atrapalham a escola. Já falamos aí de 3 assuntos, esse é o quarto que fecha e junta, para você compreender melhor como que a gente chega nesse último. Você pode assistir os 3 anteriores, porque eles têm influência direta nele. Não vou me delongar muito aqui na introdução, porque se você assistiu os outros, provavelmente você já me conhece. Se você me segue mais ainda. E eu vou colocar aqui nos slides para a gente poder acompanhar. Prepare seu bloquinho de notas, que vai ser punk aqui a coisa, é hardcore hoje. Ele não é muito longo, que eu fiz hoje, mas ele é bastante denso. Vamos falar um pouquinho sobre o retrabalho. Eu vou definir o que é retrabalho logo no começo. Nós vamos falar sobre as desvantagens de praticar esse tipo de ação no sistema escolar, tá bom? Então, vamos lá. Gostaria de lembrar que esse vídeo é em parceria com a Smart School, que é uma plataforma educacional. Aí diz que é para comunicação escolar, mas vejam também que eles trabalham com a rotina e algumas partes pedagógicas. Então, é uma ferramenta bastante funcional, que funcional é o nome aí do século XXI para a educação, né? Não basta ser uma ferramenta, ela precisa ser funcional. E nessa ferramenta, gente, o que acontece? Ela traz vários recursos que ajudam a minimizar esses hábitos ruins da escola. Alguns se adequam, né, para não ficar tão ruim o impacto na criança, porque o impacto final é na criança, né, desses hábitos. E ajudam aí em várias tarefas do dia a dia da escola, não apenas da parte pedagógica, mas também como de outros setores. Então, é bem relevante aí para a nossa websérie. Voltando lá para os slides, vamos começar aqui com o nosso assunto de hoje, assim que o mouse resolver me ajudar. Voltou. A gente vai falar sobre retrabalho e, para começar, naturalmente, eu trago aqui um conceito para vocês entenderem direitinho o que ele é. Nós falamos de retrabalho, ou seja, ele acontece quando há necessidade de repetir a execução de uma atividade, ainda que parcialmente. Então, quando eu falo de retrabalho, eu não quero falar sobre fazer tudo de novo. Pode ser parcial também. Por falhas ou procedimentos de mudança. No caso da educação, infelizmente, a questão são as falhas. Como nós vimos aí nos vídeos anteriores, a gente não tem um padrão federal. E daí você vai virar para mim e falar eu chamo de... Eu até anotei aqui outro dia, deixa eu até olhar aqui ao vivo e a cores aqui na gravação deste vídeo. Verdades absolutas, alguma coisa assim. Verdades absolutas, mentiras cientes. É uma outra websérie que talvez eu faça. Sabe aquela mentira que conta na escola e todo mundo começa a acreditar? Porque é um processo de massa? Um vai falando, daí outro vai falando, daí acha que faz sentido porque um convenceu o outro e aquilo vira uma verdade absoluta, só que é uma mentira ciente. A gente fala, mas não é verdade de verdade. Então, essa questão aí de, o país é muito grande, daí cada pessoa, cada local tem que ter suas características, não tira a necessidade de um padrão nacional, tá? De modo algum. Muito pelo contrário. É necessário um padrão nacional mínimo de processo, não é de conteúdo. Conteúdo é local, isso eu concordo. Mas o processo, todos somos humanos. Então, todos sendo humanos, nós temos alguma coisa em comum. Esse em comum é o que faz com que seja possível e necessário um padrão. Então, o local vão ser as adequações de conteúdo, ou até de prática. Mas a teoria que modela isso, que é o processo, deveria ser igual. Só que, para isso, o Brasil deveria estar ciente que precisa de uma capacitação que parta de um modelo próprio, não que fique pegando coisas de fora. Você pode pegar referências de fora para embasar a teoria, mas a teoria feita tem que ser brasileira, entende? Porque você
consegue culturar a coisa, e culturando a coisa você consegue unir teoria e prática. O que a gente tem hoje é o oposto. Voltando lá para os slides, gente, esse retrabalho, a minha internet não está lá 100% hoje, acho. Esse retrabalho, ele vai fazer com que a gente repita planejamento, relatório, partes burocráticas, e isso vai impactar lá na criança ou no trabalho do professor, que é o fim da linha ali, a ponta, né, do trabalho, que começa lá na direção, ou até mesmo na Secretaria de Educação, ou na diretoria, e termina lá no professor, no aluno, né? Então, quando eu digo que vai impactar o final, é nesse aluno, nesse professor que está ali na prática, que é na pontinha. O professor vai ter que refazer coisas ou partes de coisas que são desnecessárias. Isso faz com que a gente tenha um impacto negativo na educação. Nas escolas, esse retrabalho pode se tornar um vício muito ruim. Eu coloquei aí várias gavetas, né? São armários com gavetas, com algumas, não são todas, mas algumas das coisas que o professor faz. Então, a gente faz plano anual, bimestral e semanário, nem todas as escolas, algumas mais, outras menos. Avaliações, portfólio, registro de classe, diário de classe, projeto e relatório. Só pelo nome, você já vê aí que diário de classe e registro de classe poderia ser um documento só. Esse primeiro, então, plano anual, bimestral e semanário. Não contente, esse daí é o que eu sempre falo. A gente tem a BNCC, que é uma unidade federal, um documento de unidade federal. E daí, não contente em ter pronto, porque acha que o professor não faz nada, né? Que essa é a visão aí do sistema educacional. Não estou falando mal de coordenador nem diretor, mesmo porque eu já fui uma dessas diretoras e coordenadoras, já ocupei esse cargo. O que eu estou falando é que o sistema em si tem a impressão que, por ser um trabalho mais prático, o que a gente enxerga do professor em sala de aula, acaba achando que ele está trabalhando pouco, gente, mas ele não está. Tá? O que acontece é que, às vezes, falta direcionamento no trabalho dele, e essa é uma função do coordenador, não é do professor, porque é o coordenador que está enxergando o resultado ali. O professor convive com a criança em sala de aula, mas o resultado que transparece socialmente é o que vai ser modificado se o coordenador capacitar esse professor adequadamente, que é uma das funções do coordenador pedagógico, né? Diga-se de passagem. Então, imagina, a gente tem a BNCC, ela está fechadinha ali, o município vai falar, não, mas vamos fazer um documento próprio porque a gente quer ser diferente. Esse ser diferente é preocupante, como eu falei no vídeo anterior do padrão, porque nem sempre ser diferente é ter resultado. Então, às vezes, você tira uma coisa da BNCC que é fundamental e soca ela em outro ano e fica aquela lacuna na cabeça da criança. E você não sabe por que isso está acontecendo, mas o município inteiro acontece isso por causa de ter mexido em algo que não devia, né? Não é um documento perfeito, mas pelo menos ele traz uma unidade, um padrão. É mais importante ele ter um padrão do que ser perfeito. A perfeição vai vir das complementações que você faz. Não quer dizer que você tenha que ter o retrabalho de fazer o documento. Então, se o plano anual já está pronto, uma das coisas que me deixa mais arrepiada quando vem do atendimento é quando a pessoa pergunta: você tem plano anual? Eu respondo para a atendente: gente, o plano anual é a BNCC. Eu não sei o que tem na cabeça dessa escola que pede para o professor refazer uma BNCC. Já está lá, é só você elencar uma vez na vida quais são os objetivos, né, as habilidades ali que você precisa na escola, e fazer a sondagem ali em fevereiro com os alunos, ver o que falta. E a partir desta sondagem, você faz os planos bimestrais ou trimestrais. Então, não tem segredo, né, nem tão pouco, assim, é uma questão estratégica, não é o retrabalho. Você trabalha menos, mas você analisa mais, porque sem essa análise você não consegue ter resultado na parte prática, certo? Uma outra coisa, voltando aqui no slide, mas eu já vou passar dele, quando a gente tem o plano anual, uma coisa que era bem trágica aí, às vezes a gente tem nas escolas públicas principalmente,
Você chega na escola e daí eles falam, porque o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, assim por diante, tem que entregar o plano anual. Daí, no ano seguinte, você chega na outra escola, ou na sua mesma escola, a diretora, a coordenadora vem, vocês têm que entregar o plano anual. Mas, gente, não foi feito no ano anterior, por que tem que ser diferente de um ano para o outro? É a mesma escola. Só para fazer o professor, em lugar de analisar o aluno, ter que analisar um documento, né? Então, assim, todo esse retrabalho é desnecessário. Dá para juntar questões, aí você traz um documento único, e desse documento você tira, você pinça coisas. É diferente de ter o retrabalho. Se torna mais funcional. Mas vamos falar aí das desvantagens desse retrabalho tudo, né, gente? Porque deixa a gente exausto. Não apenas o professor, mas às vezes o coordenador e o diretor também têm funções que são retrabalho, né? Que eu estou focando no professor, porque é a massa maior aí do país. A gente vai ter um aumento do gasto de materiais, então vai ser mais energia elétrica, mais impacto nos aparelhos que você estiver usando, mais papel, mais tudo. Então, você vai ter um gasto de materiais maior porque você está fazendo retrabalho. Não tem que ficar inventando suportes. É diário de classe, é informe de não sei o quê, é página de relatório, é relatório de atendimento aos pais, relatório de reunião de pais, relatório de não sei o que, de aluno. Então, esse monte de papéis acaba causando um aumento no gasto dos materiais, né? Diminuição da produtividade, porque naturalmente o foco é a criança, mas com todo esse retrabalho acaba diminuindo o foco da criança e nisso você diminui a produtividade do profissional, porque ele é professor, gente, porque ele gosta de lidar com a criança. Eu te garanto que não é porque ele gosta de lidar com os papéis ou com os arquivos. Então, essa produtividade aí, a análise é necessária, mas o tipo de relatório, o tipo de registro poderia ser muito otimizado se a escola fosse mais estratégica. Diminuição da motivação, porque um professor cansado é um professor que não está motivado, e esse professor que não está motivado deixa passar coisas em sala de aula, porque ele está cansado de tudo. É gente pegando no pé, é papel que tem que fazer, é o pai cobrando. Então, é um trabalho extremamente estressante, a gente sabe disso. E você acaba diminuindo a motivação quando você pede para ele refazer uma coisa que já está feita. É aquele tipo de trabalho que a gente fala assim, nossa, a gente comenta entre nós professores, né? Nossa, de novo tem que fazer isso, mas já não está pronto lá o plano anual, para que eu tenho que fazer esse também? Que é um outro tipo de plano anual, que é talvez a escola peça, né? Atraso na produção. Essa produção que eu estou mencionando aqui é a produção de aprendizagem. Então, toda essa lacuna, esse atraso acaba sendo impactado, como eu falei, por causa exatamente desse retrabalho. É um dos itens, né? Não é a culpa total dele, mas esse retrabalho vai causar um impacto negativo, aí vai atrasar essa produtividade do professor em relação à classe dele. Espera aí que o meu mouse não devia ter saído, né? O meu mouse já deu um pauzinho aqui, voltou. E a perda de qualidade, que é a consequência final do retrabalho. Porque você faz tanto retrabalho que você começa a ficar desanimada, atrasar a sua produção, diminuir a produtividade, e o seu trabalho vai perdendo a qualidade, você não vai ficando satisfeito, é o fracasso. Na verdade, a perda de qualidade, ela até traz um sentimento aí de fracasso, porque você não conseguiu cumprir o seu papel naquela instituição, né? Uma consequência muito grave é quando também gera invasão na vida pessoal, que você começa a levar coisas para casa, o professor leva, sim, coisas para casa, mas não pode ficar invadindo a privacidade dele. Então, é quando ele começa a descontar no marido, no filho, porque ele tem que trabalhar, e a família começa a se tornar até um estorvo para o trabalho dele, sabe? E daí começa a criar toda aquela depressão. A gente tem vários professores com quadro de depressão no Brasil, ou síndrome de burnout, que é aquele quando a pessoa explode, né, mais ou menos. Daí tem que fazer um tratamento psicológico.
não é bem explode. É o esgotamento pelo trabalho, né? Então, o burnout aí é bastante grave e difícil de retroceder. Então, para que nada disso aconteça, né, nós sejamos profissionais felizes e que trazem resultado, nós temos que viver dentro do sucesso. Para viver dentro do sucesso, o sistema educacional precisa compreender que o retrabalho é desnecessário. Mas como a gente evita esse retrabalho? Lógico que eu tinha que trazer a solução, né, gente? Porque eu não trago só problemas, eu trago também soluções. Nós precisamos mapear os processos, então a gente pega toda aquela burocracia, plano anual, bimestral ou trimestral, semanário, diário de classe, registro, pensa qual que é a espinha dorsal da escola. Qual que é o documento principal? É esse? Então, a gente vai pegar esse documento principal, vai pensar quais são os essenciais, porque tudo sai desse principal. Então, esses complementares, eles vão servir para mostrar outras coisas, mas sem retrabalho, tá? Eles são complementares. E esses documentos, eles vão ter um mapeamento de processos, que é o que falta na escola. A gente acha que tudo é mágico e a gente fica procurando receita pronta. Eu detesto quando eu vejo aqueles negócios, principalmente em elaboração, né? Esses dias eu vi um assim, que eu já bloqueei, né? Como fazer uma sequenciada? Quem faz curso de elaboração vai ter os cabelos em pé nessa contagem que eu vou fazer. Contação aqui de história, né? Que é uma história. Você pega uma música, olha a receitinha pronta. Você pega uma música, daí na primeira página, né? Na segunda, você tira algumas palavras, olha que bonitinho. Na terceira, você faz tirinha. Na quarta, você interpreta. Como se tudo fosse assim, né, gente? Uma receita mágica de como faz uma sequenciada. A sequenciada não é feita dessa forma, porque essa é uma forma prática de fazer uma sequenciada. Ela traz resultado imediato na primeira, segunda vez que você aplica, mas depois ela não dá mais resultado. Então, é uma informação falsa de um profissional que é amador e quer ganhar aí seguidores. Então, ele faz esse tipo de coisa porque é uma receita pronta e nós somos ensinados a fazer receitas prontas. Até se você fez elaboração de materiais, você pode fazer algum comentário nesse vídeo aí mostrando todo o seu profissionalismo, o quanto é prejudicial a gente seguir um planinho desse pronto, né? Porque lá na aula de elaboração de materiais didáticos, a gente viu o que tem por trás da sequenciada, que é o mais importante. O mapeamento do processo é exatamente para você entender que esse tipo de coisa não funciona, esse exemplo que eu dei. Vai acontecer também com o retrabalho. Quando você mapeia o processo, você cria uma teoria para que aquela prática seja produtiva. É diferente, porque tem um embasamento. Não é como você falar, faz isso, isso e isso. É assim, você tem que entender isso para poder aplicar aquilo, entende? Então, tem formas práticas, sim, dentro do processo, mas a análise é do professor, porque cada classe é diferente. Vou voltar lá, vamos ver se não dá o pau, né? Ele sempre está dando um pauzinho hoje aqui no mouse, mas ele está indo. Então, a gente cria aí um procedimento padrão, que é esse processo. Todo processo é igual para todos os profissionais, porque quando você vai perguntar para o colega uma coisa que você não sabe, ele vai te ensinar de acordo com o que a instituição está pedindo. Então, é um processo padrão. Aliás, é bem interessante, se você não assistiu, assistir o vídeo anterior, que é sobre a falta de padrão na escola, que você vai entender melhor. Eu não vou ter o retrabalho de explicar aqui, tá? Olha que bacana, você define responsáveis. Isso aqui é uma coisa fantástica. Às vezes a gente foca, por exemplo, no coordenador. Mas, de repente, esse coordenador, quando ele tem 4 turmas de primeiro ano, ele pode eleger nessas 4 turmas um representante para cuidar daquele tipo de processo. Então, ele traz um representante de cada série para uma reunião, um só, não precisa ser todos os professores. E aquela pessoa fica responsável por implantar aquele processo. Então, o coordenador implanta numa turma menor, que são tipo monitores da série, né? E essa turma menor fica responsável por
orientar os professores das outras turmas. Então, são formas aí de você dinamizar o processo, otimizar e ainda trazer qualidade para o trabalho com responsabilidade, porque você define tarefas para as pessoas. Eu estou dando um exemplo aqui de um processo de plano bimestral, por exemplo, mas você pode fazer isso, por exemplo, um projeto. O professor A, B, C e D, tá? O professor A é responsável por ajudar os demais no planejamento aí bimestral. O professor B vai ser responsável pelo projeto do semestre. Então, todas as informações que você precisa do projeto são com o professor B, porque assim você consegue balancear e não cria aquela carga de trabalho excessiva com um professor só. E o papel do coordenador é orientar, capacitar e gerenciar todo esse processo aí e todas essas pessoas, né? Não vou falar para o diretor, porque o diretor tem um outro papel aqui que não encaixa neste exemplo que eu estou dando, mas encaixa aí na questão de estar junto com o coordenador também para gerenciamento, né? Então, essa definição de responsáveis, ela é extremamente importante. Opa! Capacitação da equipe, que é o que eu venho falando aqui. Se você não tem esse hábito, comece a ter. Porque não adianta você fazer uma reunião de prática sem ter a teoria, né? Então, por que a gente faz ou não faz tal coisa? Você vai estudar enquanto coordenador ou enquanto professor, porque você tem seus alunos, e daí sim você vai evitar o retrabalho. Porque assim, cada um falando uma coisa não dá certo, você precisa criar uma unidade. E você só cria unidade quando você capacita uma equipe. Quando a instituição não capacita o profissional, na verdade, é bem importante que tenha a capacitação da instituição e a capacitação do profissional. Nós temos esses dois escopos de trabalho aqui na Escolhidora Neuroeducação. A gente capacita tanto a equipe quanto individualmente, né, a pessoa. No caso de individual, gente, nem sempre o que a escola coloca para o grupo é uma coisa que eu estou precisando. Então, por isso é importante eu pensar, por exemplo, nossa, estão falando muito de função executiva. Será que eu sei aplicar a função executiva? Será que eu sei o que é? Será que eu enxergo ela na alfabetização dos meus alunos? Então, eu tenho que ir atrás de um curso que fale sobre funções executivas na alfabetização. Então, essa é a capacitação profissional individual. Mas, às vezes, a escola percebe que a turma tem uma defasagem em projeto. Cada um pensa uma coisa. O que a gente faz para resolver? Uma capacitação sobre os elementos do projeto, como que ele funciona, como que é feito na escola, como que deve ser esse trabalho pedagógico em conjunto. Então, você tem aí informações diferentes com focos diferentes. Comunicação interna assertiva, porque se você não se comunica, você não tem também essa questão de otimizar o trabalho e vira o retrabalho. Às vezes o professor está fazendo uma coisa que nem precisa, ou senão ele deixa de fazer um documento por causa dessa comunicação que não é assertiva. Então, comunicação, na verdade, deveria estar no topo, porque sem ela a gente não consegue socialmente se interagir, mas infelizmente a educação dá pouca importância a essa comunicação, né? E sempre que possível, gente, automatize processos padronizados. Se você já tem um padrão de processo, aquilo já está pronto, né? Uma teoria pronta, você consegue automatizar, porque daí aquilo indica para a pessoa, né? Agora você precisa fazer isso. E você evita da pessoa ficar criando. Eu falo que o professor às vezes cultiva o pelo no ovo, né? Não é que procura, é que cultiva mesmo. Eu até imagino lá o professor com um monte de ovinho na plantação, regando, sabe? Até fazendo implante de pelo, assim. Porque tem umas coisas que acontecem que parece que está criando, sabe? É tanto retrabalho, 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 e é uma coisa tão simples de automatizar. Se a sua escola não consegue entender como fazer essa automatização, a gente tem aí a sugestão que eu já dei, que é a Smart School, que ela vai auxiliar a escola na criação desses procedimentos a partir de padrões. Então, de repente, você tem um padrão na escola, mais ou menos, e nem está enxergando. A Smart vai entender o seu problema em relação a essa padronização e vai colocar isso de uma forma mais simples no aplicativo.
Então, isso vai ajudar muito no trabalho do dia a dia e do cotidiano escolar, na rotina, né? Vocês veem que eles têm a questão de vídeos, eles têm até controle de chegada e saída aí dos alunos na escola, então isso ajuda muito a imagem da escola e os processos de rotina, que são super importantes, né? Além disso, eles têm aí umas outras coisas que vocês podem ver lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. No site deles, vocês têm como que é a gestão pedagógica da Smart, né? Como que tem outros processos, que é o chat com grupos de atendimento, controle de entrada e saída, as atividades avaliativas. Nós temos aí lista de presença e diário de classe online, que daí não precisa ter o retrabalho do documento. A gente consegue eliminar os papéis, então isso vai trazer muito qualidade de educação para a sua escola. Sem contar que esse professor cria o aluno para um mundo que está aí totalmente digitalizado, híbrido, né? Então, quando a gente elimina os papéis, a gente traz a escola para o mundo atual. E a gente tem aí um ganho no tempo da rotina, que é o mais importante que a gente traz aí com o aplicativo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse vídeo foi feito em 2022, um pouquinho antes da Beth Educar, e como é o último vídeo aí da série, eu vou falar para vocês que eu vou estar na Beth com parceria com a Smart School aí, né, no caso. E eu vou dar uma palestra no auditório Arena de Startups no dia 10, às 13 horas, na Beth Educar. 10/5/2022. Para quem não conhece a BET, gente, é a maior feira de educação da América Latina. Se você tem uma instituição escolar ou se você tem condição de visitar, eu super recomendo. Né? Ela é uma feira assim que abre várias coisas na nossa cabeça. Vai ser de 10 a 13 de maio no Espaço Transamérica, né? Espera aí que eu vou entrar aqui no site para vocês poderem ver como funciona. É feito um credenciamento gratuito, tá? Então, a gente tem... Opa! Peraí. Entrou esse negocinho aqui, bem quando eu tava... Um pop-up. Daí ficou na frente. Vou entrar lá de novo. O site da Beth é brasil.betshow, mas se você colocar no Google Beth Brasil 2022 já aparece, né? Tem lá, ó, inscreva-se e credencie-se, tá vendo? Quando você clica lá, no credenciamento, vem de visitantes, você coloca o CPF e o e-mail, e daí você já está credenciado para poder visitar a feira, né? Tem aqui quais são os expositores, não, faltam 8 dias, tá vendo? Tem diversas palestras gratuitas, né, Dinho? Palestras na Arena Startup, tá vendo? E lá eu vou estar no dia 10, às 13 horas. Então, se vocês quiserem ir, o tema, né? Porque daí vão me perguntar ali no chat. O tema, gente, é uma coisa que pode ser a tábua de salvação aí da educação no Brasil. A gente está em estudo aí há 2 anos com isso, desde que começou a pandemia, na verdade, que a gente viu a grande falha aí. Já estávamos vendo antes, mas se torna um pouco um rombo maior, né? Se chama Engenharia Pedagógica e Neuroeducação, Novos Contornos no Ensino. E daí vai trazer toda essa questão aí, por que é necessária e como que a gente faz na prática para poder implantar isso nas escolas. Então, é bem interessante. Se você puder participar, estarei lá com os meninos da Smart School, esperando sua presença. A gente tira uma foto, né, aquele tipo de coisa sempre de evento. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. O próximo vídeo, que será de outro assunto e não será mais a websérie. Assistam a websérie completa, porque é bem importante uma para entender a outra.